Qual é a diferença agora? A diferença agora é que a gente coloca centrais nucleares na beira do oceano. E isso torna o quê? A sociedade como um todo frágil para os tsunamis que ela sobreviveu no passado. Isso significa uma perda de resiliência. Nós temos uma fragilidade crescente. O José Lutzenberger, ele utilizava essa imagem. Nós temos uma teia de aranha e ela está presa no entorno por muitos fios. Nós podemos cortar alguns fios e a teia não entra em colapso. Porém, nós podemos chegar numa situação crítica na qual cada fio é essencial. Se aquele fio é cortado, o colapso vem. Isso é uma crescente fragilidade. Então nós deveríamos entender, nosso objetivo não é simplesmente a expansão econômica. Nosso objetivo é nós sermos felizes e as nossas famílias serem felizes. Isso aqui está na base do nosso pensamento. Nós precisamos de estabilidade, nós precisamos de resiliência. Vocês olhem as dificuldades agora. As pessoas não estão podendo comer o que elas plantam. As cidades estão sendo abandonadas. Vocês imaginam o que é, por exemplo, relocalizar 250 mil pessoas? É assim. Então esse é um tema crucial. Vocês vejam, nós como cidadãos, quando eu vejo assim, a cidade se pensando, eu já imagino redes de cidades, redes internacionais de cidades, porque as cidades, elas representam o cidadão de fato. Nós precisamos ter muito cuidado quando nós pensamos a cidade, de não tomarmos as razões de Estado. As razões de Estado, talvez no Brasil, apontem para a energia nuclear. As pessoas acreditam nisso. Ainda assim, vamos seguir com centrais nucleares. Isso não é realmente a minha visão, mas nós vamos encontrar razões de Estado. Nós precisamos colocar as razões do cidadão. As razões de Estado, elas precisam ser complementadas pela razão do cidadão. A razão do cidadão surge dentro das cidades. Nós precisamos entender isso. Os problemas de Porto Alegre e as perspectivas de Porto Alegre, as visões de futuro de Porto Alegre, elas são semelhantes às outras cidades também, nesse tempo globalizado. E a forma como o poder público pode ultrapassar também as barreiras de país é através dessa rede de cidadãos que surge através das cidades. Maravilhoso através das redes sociais, onde nós podemos nos comunicar todos. Eu acho, por exemplo, nesse tempo, seria maravilhoso se a gente tivesse gente de Porto Alegre também acompanhando como é que a gente consegue sobreviver a uma catástrofe dessas. Como que a cidade lida com uma coisa dessas. Porque é um problema real. Como acomodar essas pessoas, como mantê-las tranquilas, como mantê-las ativas, vivas, com visão de futuro. Como é que é possível isso em meio a essas grandes tragédias, né? Então, quando nós vamos olhar essas questões, eu vou introduzir agora outros elementos que a gente observa internamente. Eu vou introduzir esse fator que seriam os espaços de possibilidades, o mundo mental que nós habitamos, que a gente poderia dizer assim, a paisagem que nós utilizamos, a paisagem mental que nós utilizamos quando nós olhamos em volta. Essa paisagem mental, ela é crucial, mas existem outros elementos que se somam às paisagens mentais, que são as paisagens emocionais. As emoções, elas existem, elas não só existem, como elas são a base da sensação de existência de cada um de nós. As emoções dão uma experiência de que nós existimos, nós somos reais, quando surgem, quando nós observamos as nossas emoções. E esse aspecto de energia, que em tibetano é chamado de lung, ele não surge apenas como emoção, ele surge como aquilo que nos impulsiona para a ação. Vamos supor assim, o adolescente, talvez ele tenha dificuldade de levantar a toalha no banheiro, mas não é uma falta de energia, que ele pega aquilo e pendura a toalha, é uma falta de lung, ele não tem interesse por aquilo. Alguém diante de um livro de matemática, né, pode ter um olho que brilha, mas pode ser que a pessoa, ao olhar o livro de matemática, o brilho do olho desapareça. Isso diz respeito a lung.
Quando nós jogamos papel, jogamos lixo na cidade, tem uma energia que nos leva a impulsionar esse lixo, que vai causar problemas. Quando nós fazemos ações positivas, como parceiros voluntários, por exemplo, tem um brilho que surge no olho das pessoas. As pessoas são parceiros voluntários, não remunerados, mas tem um brilho que surge no olho. Da onde que vem esse brilho no olho? Na verdade, quando nós estamos pensando a cidade, nós precisamos de pessoas que tenham um brilho no olho numa direção positiva. Como criar esse brilho no olho? Esse é o ponto. Por exemplo, as pessoas podem ser funcionários, mas funcionários que recebem salários talvez não tenham o brilho no olho que um parceiro voluntário tem, que é capaz de trabalhar fim de semana feliz, que é capaz de trabalhar durante o carnaval feliz, que é capaz de trabalhar em feriados, junto com a família, levar os amigos e todos com brilho no olho fazem as coisas acontecer. Qual é o segredo disso? Qual é o segredo de que as pessoas são capazes de cuidar da sua casa, mas tudo que não diz respeito à sua casa, ou ao seu carro, ao interior do seu carro, elas não olham com atenção, elas abrem o vidro do carro e jogam para fora o que elas não querem, como se o espaço externo não dissesse respeito a elas. Se a pessoa pensar sobre isso, ela entende, mas ainda assim tem um impulso de fazer esse tipo de ação. De onde é que surge isso? Nós precisamos conquistar esse lugar. Eu acho que esse 5º Congresso da Cidade, essa aspiração de nós trabalharmos em rede, é uma aspiração que busca chegar a esse ponto, ou seja, como que nós podemos nos mobilizar de forma feliz, com um brilho no olho, e assumirmos Porto Alegre como a nossa casa, num certo sentido. Mas quando a gente diz assim, a nossa casa, isso é mente. A gente aceita isso na mente, mas talvez a gente não aceite no coração, de fato, na energia, como ela se movimenta. Essa questão é uma outra questão. Então, existe a mente, existe esse aspecto de energia. O aspecto de energia, nós pensamos com a energia também. É importante que a gente entenda isso. Nós precisamos conquistar a capacidade de dirigir essa energia de forma apropriada. Ela também depende da paisagem, da forma sutil desses espaços de possibilidades que nós temos dentro. Mas nós precisamos aprender como construir espaços de possibilidades favoráveis. Eu gostaria aqui de trazer alguns exemplos. Dentro da nossa casa, nós podemos ter problemas com o nosso olhar. O nosso olhar é dirigido por esse lung. Por exemplo, nós podemos olhar para um filho e dizer, esse nunca vai aprender matemática. Quando nós fazemos isso, nós estamos dando um nascimento negativo para ele. É difícil que ele escape disso. Os psicólogos sabem, né? Tem algumas psicologias radicais que eles dizem, mate pai e mate mãe. Isso não é para tomar literal, né? Isso é para pensar assim, pai e mãe dentro trazem as possibilidades e impossibilidades que eu carrego como uma bendição ou uma maldição. Quando eu olho o mundo, ainda que a gente tenha questionado papai e mamãe o tempo todo, tenha guerreado com ele, nós carregamos o mundo interno deles junto conosco. É muito difícil de escapar do mundo interno deles. Então, quando a gente diz mate pai, mate mãe, ninguém faça isso, não é o ponto, né? Mas é matar as limitações que a gente herda deles. Ainda que eles tragam o melhor deles, eles nos prendem de algum modo, porque prendem a nossa visão. Isso seria também assim, mate o seu professor. Se aprende com ele, mas quando se aprende com ele, você está limitado a ele. Se você não matá-lo, você não consegue ver adiante dele. Então, mate o seu professor. Naturalmente, não é para usar isso de forma literal, né? Mas é que a gente consiga ir além dele, né? No sentido budista é assim, não copie o seu mestre, põe os pés sobre os ombros dele e vá adiante dele. É assim, ou seja, ultrapasse a visão condicionada. Só que essa visão, ela está dentro do olhar, ela já não está nem no raciocínio, ela está na emoção e na energia que nos move, está por trás disso, né? Como que a gente pode ultrapassar isso? Então, nós podemos perpetuar maldições. Em parte, nós podemos explicar isso geneticamente, né? Uma pessoa que tem um problema de saúde, de repente, os filhos têm aquele mesmo problema de saúde por uma transmissão genética, mas não é necessário. Nós temos transmissões culturais.
né? A gente, por exemplo, um comedor de linguiça, pode ser que os filhos também tenham essa maldição, né? E assim, os gaúchos, né, comedores de picanha, eles podem terminar os filhos comedores de picanha com os problemas associados a isso, né? É assim. Então a pessoa diz, eu tinha dores de estômago, eu tinha prisão de ventre, eu tinha tal coisa. É genético, não é genético, é picanha. Mas dentro da nossa visão, né, como é que nós vamos pegar um gaúcho e dizer, olha, agrião, brócolis, né? Isso seria uma degradação, né? Mas a gente já está vendo isso, né? Churrasco de brócolis, eu já tenho visto essas coisas assim, né? Aquilo começou com queijo, depois passou para milho, agora está chegando ao brócolis, né? Isso é uma desgraça, assim, né? Mas aí vocês entendem como que as coisas são perpetuadas. E elas são perpetuadas dentro dos nossos olhos. Todas as organizações gostariam de ter a chave para que os seus funcionários tenham um brilho no olho na ação, ou seja, vistam a camiseta. Esse ponto, ele é de grande importância no trato de uma cidade ou de uma comunidade. Por exemplo, como que a gente olha, se a gente vê uma criança na rua, se fosse um filho nosso, né, a gente estaria olhando com um olhar especial que a gente tem. A gente abria a porta do carro, eu digo, entre imediatamente aqui, menino. Como é que você está aí? Você comeu hoje? Você está com essa aparência horrível? Nós faríamos isso. Mas nós temos um outro olhar. Qual é o olhar que nós temos? A gente, no mínimo, deveria pensar. Qual é o olhar que nós temos? Então, nós temos olhares que brilham e olhares que nós evitamos estabelecer conexão. E, eventualmente, olhares que nós estabelecemos conexões negativas. Então, nós olhamos para uma comunidade, por exemplo, uma comunidade que não está bem. Quando nós olhamos para eles, a gente não vê saída para eles. Isso não quer dizer que não tenha saída. É que a gente não vê, como um cientista também não vê. Ele não só não vê, não brilha o olho, ele não vê, ele não tem nada para dizer, ele não tem como se engajar, ele não sabe o que fazer. Mas isso, nós que estamos do lado de fora. Agora perguntamos, as pessoas dentro da comunidade, elas saberiam como fazer? Elas também não sabem como fazer. Eventualmente, elas podem ter um olhar até mesmo pior do que o olhar que nós temos a respeito deles mesmos. Então, quando as pessoas se olham, vamos supor, uma mãe olha um filho, ela talvez não veja esse filho feliz no futuro ou cursando uma universidade. Ela vê o filho como papeleiro. Isso faz toda a diferença. Vocês entendem? Então, o nosso olhar, que é comandado por esse Lung, por essa energia, vocês olhem, observem a energia de vocês enquanto vocês vão olhando diferentes pessoas. Vão brotar diferentes impulsos. Esses impulsos, eles estão menos associados às pessoas do que a essa estrutura que nós olhamos internamente. Então, esse é o problema. Comecei aqui narrando os problemas, né? Então, como fazer agora para a reconstrução? Existe um método que não custa R$1, baratíssimo, de reconstrução social, que é a reconstrução do nosso olhar. Esses métodos, eles têm sido trabalhados. Eu considero que é crucial. O poder público não tem, mesmo dentro de uma cidade, ele não consegue chegar em certas regiões. Ele precisa de receptores. Esses receptores podem surgir através desse método. Uma das formas expressas desse método é chamado investigação apreciativa. Então, esse método de investigação apreciativa, o Dr. Rodrigo Loures, da Federação das Indústrias do Paraná, é um dos propagadores. Ele começou utilizando isso na Nutrimental, que é a empresa originária dele, que ele é um amigo nosso, né? É assim, uma pessoa muito interessante. Eu até diria assim, um sobrevivente dentro da Federação das Indústrias, né? Porque a gente não entende como é que ele está lá há tanto tempo, né? Eu acho que isso é um exercício da habilidade, realmente, de construir cenários positivos. Então, esse método nós empregamos aqui em Viamão, nós utilizamos na comunidade do Jardim do Castelo, com um objetivo prático. Nesse momento, nós estamos iniciando essa atividade também numa comunidade, a comunidade do Coque, em Recife. O nosso grupo tem esses contatos lá, então nós estamos lá também.
Como é que funciona? Aqui na comunidade do Jardim do Castelo, a gente não tinha o conhecimento das pessoas. Então, o ponto crucial é assim: cada pessoa da comunidade precisa ser alcançada. Todos precisam ser alcançados. E, através de vínculos pessoais. A gente tem que olhar e dar um nascimento positivo àquela pessoa.